Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo o que fizermos hoje em Ti comece e para Ti termine, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória a Deus. Gente, pode se assentar. Na última semana, com o mapa bem avacalhado que eu fiz aqui, né, nós nos concentramos sobre esse pedaço. Né? Vou avacalhar esse mapa todo aqui de você. Nós ficamos nesse pedaço aqui, depois a gente estendeu para cá, né, e fez um mapa só, gigante, né, pensando em como o Evangelho de Jesus, né, começou aqui, né, na província da Judéia, em Belém, né, Jerusalém, Samaria, e foi se estendendo, né, foi subindo aqui para Antioquia da Síria, e dali foi subindo para tudo quanto é canto, né, veio para a Ásia Menor, né, com o apóstolo Paulo isso vai se espalhando aqui pela Europa, chega na Itália, né, às vezes por cima, às vezes passando por aqui, porque tinha ilhas e tal, tinha coisas aqui no meio. Enfim, ele queria chegar na Espanha, né? Mas a gente foi pensando semana passada em como que esse evangelho veio parar aqui na Inglaterra, né, nas Ilhas Britânicas. Tinha todo um pedação aqui que hoje a gente chama de Grã-Bretanha, da Grande Bretanha, era chamado naquele tempo de província da Britânia, né, habitada a princípio pelos celtas, e é o povo que foi evangelizado ali quando o evangelho chegou lá, muito provavelmente ainda no século I. Vai chegar lá. Por quê? Por que a gente fala assim? Porque no século II você já tem paróquias ali, né? Você tem resquícios, quando você vai olhar resquícios históricos de coisas lá, você vai encontrar símbolos cristãos, você vai encontrar relatos da antiguidade falando que esses bispos vieram para concílios cá embaixo, né? Vindo para Constantinopla, né? Vindo para reuniões que a igreja fazia, né? Concílios e tudo mais. Esses caras estavam lá, né? Então, enfim, o evangelho chegou nesse canto, que posteriormente vai ser invadido por um povo, né, os ângelos, que vai dar um nome para a terra, vai se tornar Inglaterra, né? Ou seja, a terra da Anglia. E a religião, né, a espiritualidade anglicana vem exatamente desse povo anglo. Né? Daí vem o nome, né, Anglo, Anglia e tudo mais. Enfim, é a religião dos anglos. Estudamos na semana passada como que começou através de um povo celta. Esse povo celta vai se misturar ali com os anglos, com os saxões, né? Vai ter invasões vikings, esse povo vai ser evangelizado no meio do movimento natural da história da humanidade. O evangelho vai estar ali no meio, contaminando, entre aspas, essa galera toda. Né? E no meio desse processo, nós vamos passar por fase meio... O pessoal usou um nome interessante semana passada, esse cristianismo celta. Essa foi a fase Pindorama. Foi a fase mais inocente, a fase Pindorama ali, que é a fase celta. Depois entra numa fase romana, onde o povo teve que se submeter às deliberações de Roma. Né? E chega lá na Inglaterra uma comitiva, né, com Agostinho, que vai se tornar Agostinho de Cantuária e tudo mais. Começa ali uma fase romana, do século VII até a época da Reforma Protestante, no século XVI, nós teremos ali uma fase romana, e dali para frente, né, depois de brigas e brigas entre reis, e até um período republicano instaurado meio que na força ali, nós teremos um anglicanismo, como é que fala? Um anglicanismo de via média, né? Um anglicanismo protestante. Então a fase protestante começa em 1500, enfim, vamos dizer, ele começa no século XVI, porque não dá para você dizer assim, a partir desse dia foi que viramos protestantes, porque o protestantismo já tinha chegado lá por meio dos pastores, por meio das universidades e tudo mais, então já era comum. A ideia do protestantismo já estava lá desde o século XII, XIII,
através de pensadores lá, por exemplo, John Wycliffe, né? Já estava lá. Então, assim, digamos, terminamos na última semana entendendo que o anglicanismo, ou a igreja anglicana, né, que não é uma igreja que recebe o seu nome de algum teólogo, tipo luterana, calvinista, né, não recebe o seu nome de alguma doutrina, por exemplo, batista, porque a questão do batismo é tão central que ele dá um nome para a minha igreja, né? Ou anabatista, né? A questão de anular um batismo feito por alguém que não deveria fazer seu batismo e aí agora eu faço um novo, né? Vira central e aí eu coloco. Adventista, não, nós somos a igreja que pensa sobre a questão do advento, né? Da chegada de Jesus no fim dos tempos, né? Ela não é uma igreja focada num tema teológico específico, mas ela é realmente a igreja de uma região, né, da Grã-Bretanha aqui, desse pedaço. E sendo uma igreja de região, isso legou para nós sermos uma igreja muito... legou para nós características mais ecumênicas, mais conciliares. Sendo uma igreja de região, uma região, olha só, habitada por um protestantismo forte que nasce aqui, especialmente no norte da Europa, né? Alemanha, olha só, eu tinha tacado a Alemanha para cá, mas a Alemanha estava aqui, né? Mas enfim, na Alemanha, a Suíça, né, e tudo mais, Genebra, enfim, Calvino e Lutero deram uma influenciada pesadíssima aqui no norte da Europa, né? E, enfim, você cria ali um protestantismo muito forte. Isso influencia muito as estruturas da sociedade, inclusive, né? Por exemplo, no final do século XIX, você tem uma Suíça 100% alfabetizada, enquanto o Brasil não chegou nisso ainda. Fraga. É uma disparidade muito grande e que, inclusive, isso é estudado na academia, né? A influência do protestantismo na questão educacional, né? Em diversas outras questões sociais aqui no norte da Europa. Teve um impacto muito forte o protestantismo, né? Dentro das igrejas, o protestantismo também teve um impacto muito grande, logicamente, né? Essa separação de Roma fez muita diferença e tal, mas a gente precisa lembrar, né, que o protestantismo também vai ser o berço do liberalismo teológico, né? O protestantismo vai ser berço de N divisões da igreja, nem sempre baseadas, tipo assim, era no início, vocês lembram que eu tinha falado sobre etnias, né? A ideia de Jesus era que as igrejas fossem étnicas, né? Para que a luz, o raio de luz da fé cristã batesse no prisma ali daquela cultura, né? E se espelhasse não em denominações diferentes, mas em formas como cada cultura recebe e espelha a graça de Deus, o evangelho de Jesus. Cada cultura vai receber isso de modo diferente. Os Gálatas chegaram à fé, os Colossenses chegaram à fé, os Efésios chegaram à fé. Isso era maravilhoso. E a ideia do evangelho é essa mesmo, né? O problema é que com um sacro império romano, germânico, né, isso faz com que culturas nacionais, um jeito de ser e tudo mais, seja meio que globalizado, imposto sobre todo mundo. Então, todo mundo tem que seguir um modelo beneditino que está sendo feito aqui embaixo. Todo mundo tem que seguir modelo X e Y, né? E assim, quando chega na época da Reforma, a ideia de que eu posso pensar, eu posso interpretar a Bíblia, eu posso fazer teologia também, não é só o clero que faz isso, gerou realmente um monte de problemas, né? Do tipo, olha, esse ponto aqui para mim é central, cara. Já pensa, o cara tá lá assim fritando sobre estudos em cima da escatologia. E eu não quero mais saber dos pais da igreja, eu não quero mais saber de nada, eu quero saber assim de Bíblia. É o que a gente chamaria de nuda escritura. É diferente de um sola escritura, né? Nós temos o entendimento de que a Escritura contém todas as coisas necessárias à salvação, realmente, né? E ela não limita você de beber na tradição cristã para poder entender
e interpretar essa própria Bíblia, que é fruto da tradição. Inclusive, a gente falou sobre isso semana passada, né? O próprio Novo Testamento é tradição ao longo da história da igreja que foi canonizada, né? Então, nós temos esses textos que são a escritura do povo de Deus em Cristo Jesus. Temos um Novo Testamento, né? Isso é muito pesado. Tem um peso de beleza muito grande e tudo mais, mas assim, tem um peso histórico e teológico muito grande. Não é qualquer um que chega lá e adiciona um testamento na Bíblia, né? Tipo o livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. Aí você fica, nossa, mano, outro evangelho de Jesus Cristo. Poxa, isso é muito pesado. Eu deixo esse peso com os bispos do passado que fizeram concílios e legaram para nós a escritura que nós temos, né? Mas enfim, eu estava falando... Ah, tá. Aí os caras não querem saber disso. Eles estão indo direto na Bíblia e naquilo que eles têm de conhecimento até então, né? Que para eles, assim como para nós, e assim como para o povo que vai chegar daqui a 100 anos, 200 anos, nós estamos vivendo o auge do conhecimento. Pensa, cara, nós estamos aqui na época do Renascimento. A galera tinha aberto a cabeça para a importância assim, da ciência, da experimentação. Então, todo mundo que se voltava para a leitura de alguma coisa entendia que, poxa, eu estou no auge do conhecimento hoje em dia, eu consigo chegar a conclusões, né, como diz o nosso amigo lá, o Caio Fábio, né? Paulo não tinha o nível de conhecimento quântico que a gente tem hoje. Eu, né, a partir desse conhecimento, eu chego a conclusões que eu falo assim, pô, Paulo falou de coisa que ele nem sabia. Paulo não devia ter escrito essa parte aqui, assim. Enfim, esse era o espírito no Renascimento. E esse vai ser o espírito também lá no Iluminismo. Pensa, se no Renascimento a galera já estava empolgada, imagina no Iluminismo. Vai surgir coisa pra caramba ali, né? Século XVIII, final do século XVIII e início do século XIX. Mas essa galera tá assim, cara, estou reinterpretando todas as coisas, porque o clero romano me impôs uma fé, uma disciplina, uma cultura, e eu não quero aceitar. Então, realmente vai surgir várias divisões baseadas em coisas pequenas, em que as pessoas podiam continuar caminhando juntas, mas não caminham. Eu sou uma pessoa assim, muito contrária a separações de igreja. A não ser realmente você não, né, não tem sua bunda chutada. Como é que tira isso do vídeo agora? Não tem nem jeito. Mas enfim, se eles não te cortam e te jogam para fora do rolê, alguém que tenha poder para isso e tal, eu acho que é importante você permanecer. Né? Permanece, faz reforma. A não ser que você veja que não tem jeito nenhum de reformar isso aqui e tudo mais, e eu quero continuar sendo cristão, sincero com a minha fé, então vamos. Mas, cara, pensa, criar implicância por causa de aspectos que são secundários da fé é um problema. Só que esses aspectos secundários, de repente, começaram a se tornar centrais. Por exemplo, para o batista, a questão do batismo era muito séria. Pô, esse povo todo aqui não foi batizado de verdade. Foram batizados por clérigos romanos. Eles precisam ser rebatizados. Então vamos rebatizar esse povo. Né? O Anabatista vai ter outra pegada, mas, enfim, dentro dessa mesma coisa. Enfim, cara, a teologia sobre a salvação desse pessoal que está errada. Então vai surgir muita divisão, né, nessa história aqui, né, nesse tempo do protestantismo aí para frente. A igreja anglicana vai ser um lugar onde essas visões secundárias está tudo lá. Aqui você tem um povo mais romano, mais católico, você tem um povo aqui mais calvinista, muito fortemente, que chegaram inclusive a tomar o controle da nação um tempo, né? Ficaram 17 anos de uma ditadura republicana no lugar e tal, até ser retomado de novo uma monarquia, só que agora parlamentar. Olha só como é que isso ajudou também. Né? Já não é mais aquela monarquia absolutista, vai ser uma monarquia mais parlamentar, porque tem influência de tudo isso. E a religião e o Estado estão andando junto ali no meio dessa guerra. Né? Você tem um certo equilíbrio. Mas é uma igreja só, baseada numa nação que está recebendo todas essas influências. Então ela não tem coragem de botar, tipo assim, ó, aqui todo mundo tem que crer que a salvação é pela predestinação. Aí vem outro, é pela presciência, é por não sei o quê e tal. Vai ter um monte de guerra, mas todo mundo continua sendo anglicano, porque todo mundo faz parte dessa nação. Entende? Se você divergir
a respeito da questão escatológica. O problema é seu. Você continua aqui e vai pensar suas besteiras dispensacionalistas para lá, entendeu? É assim que funciona. Né? A não ser que se fira o aspecto central, você continua sendo irmão. Né? Apesar que tem gente ferindo até os aspectos centrais hoje em dia, mas continua lá. Né? Mas, que são aspectos centrais para nós? Então, nós vamos ver isso na próxima aula, mas basicamente, né, o credo apostólico, né, aquilo que se diz no credo apostólico, nós cremos num Deus, o Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, né, no nascimento virginal de Jesus, cremos que ele é histórico, que ele realmente nasceu nesse mundo, caminhou entre nós, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso para nós são pontos centrais. Se eu não creio na ressurreição, eu não sou irmão, não estou crendo no aspecto central da fé cristã. Se eu não creio no Espírito Santo, se eu não creio que a Santa Igreja é católica, se eu achar que ela é só a minha que salva, já sou uma seita. Praga. Então, essa é a vantagem, vamos dizer assim, né? Talvez tem suas desvantagens também, mas de ser uma igreja construída em cima de uma nação, em cima de um povo. Né? Ela é uma expressão de um povo e de uma história. A ideia do anglicanismo, eu até estava falando isso num podcast, foi um insight que a gente teve lá. Imagina se isso acontece em todos os lugares. Imagina se isso acontece na África, imagina se isso acontece no Brasil, nos Estados Unidos, em tudo quanto é canto. Ia ser maravilhoso. Né? A proposta do anglicanismo é exatamente essa mesmo. Que se chegue no lugar e aquela cultura ali seja impactada pelo evangelho e, enfim, se construa uma espiritualidade que é a expressão do amor e da adoração daquele povo especificamente por Deus. É claro, isso vai vir por meio de N problemas. E é aí que nós vamos começar a conversar aqui. Tá? Aqui nós temos um mapa da Britânia. Por que raios esse negócio de anglicanismo vem parar no Brasil? Né? Então, hoje nós estamos estudando aqui história do anglicanismo. Entendendo o anglicanismo como um tipo de espiritualidade. Né? A espiritualidade anglicana. Número 2. A semana passada foi o número 1. Depois você pode pôr como título, tipo, por que raios isso veio parar no Brasil? Mas olha que doido. Começa aqui, realmente, essa espiritualidade anglicana, anglo. Beleza. Assim como tinha acontecido em vários lugares. Né? Bom, primeiro é necessário entender como é que uma igreja nacional se torna uma comunhão internacional de igrejas. Nesse tempo, meu irmão, só tem igreja anglicana aqui, na Inglaterra. Hoje em dia, nós temos uma igreja de mais de 90 milhões. Como é que é? Enfim, 90 mil... Hã? MN era melhor, né? Mas, enfim, poxa, é muita gente. Digamos, hoje o terceiro ramo da história, do terceiro ramo cristão no mundo, né? A Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Anglicana. Pô, o terceiro ramo é um ramo protestante. A Igreja Anglicana, apesar de lá no início ela ter sido rechaçada pelo bispo de Roma, é interessante pensar que ao longo da história, por exemplo, quando a Igreja Anglicana resolve ordenar mulheres, veja, ela já tinha sido há muitos anos rechaçada aqui, essa não é uma igreja importante. Mas, de repente, o bispo de Roma, quando a igreja anglicana resolve ordenar mulheres, eles emitem um documento dizendo que aquilo era uma coisa completamente nova e inaceitável na história do cristianismo. Pô, como assim? Eles não fizeram isso com nenhuma outra igreja que ordenou mulheres, mas com a igreja anglicana eles fizeram. Ou seja, eles entendem que existe um episcopado histórico, existe toda uma história aqui. Eles nos excluíram lá no passado, né? Ficou meio... a igreja anglicana está excomungada, não tem o rito correto que ordena os sacerdotes e tal. Só que
eu continuo acompanhando, continuo reconhecendo, e quando ela faz alguma coisa errada, eu me manifesto. Como assim? Mas é porque, no fundo, a Igreja de Roma reconhece mesmo a Igreja Anglicana como como parte desse episcopado histórico aí ao longo dos séculos. Você ia falar? Você comentou? Ah, tá. Qualquer coisa, só falar, gente. Pode levantar a mão e mandar ver. Bom, pode falar. Isso. A Igreja Anglicana tem sucessão apostólica. É isso que eu estou dizendo aqui. Ela reconheceu até a Reforma Protestante, depois começou a falar que não reconhecia, só que continuou acompanhando. Entendeu? No fundo, eles reconhecem que existe uma sucessão apostólica ali acontecendo, né? Exatamente, exatamente isso aí. Terminou com a namorada e continua ali de olho no Instagram o tempo todo, stalkeando. É isso. Bom, mas é importante pensar o seguinte: como que isso vira o terceiro ramo do cristianismo no mundo? Cara, será que é porque foi uma coisa muito boa? Era um estilo de cristianismo muito bom e aí todo mundo quis adotar? Não, foi bem assim não. Tem uma coisa, né, que chama imperialismo britânico. A Grã-Bretanha virou realmente um império, né, ao longo da história. E esse império britânico foi responsável pela criação de várias capelanias anglicanas em cada colônia inglesa existente. Então, assim, há um tempo em que a Inglaterra vai colonizar, né, igual Portugal vai colonizar aqui o Brasil, você tem colonização inglesa aqui. E que, inclusive, não sei se você já parou para reparar os mapas, né, da África, é tudo retinho as coisas. Pô, por que é tão reto assim, né? Essas nações nasceram tão organizadas? Não, na verdade, tinha vários povos habitando a África e os ingleses chegaram marcando na régua. Agora, pensa o que aconteceu, né? Tinha tribos organizadas assim, né? Foram cortadas e vieram para a administração de cá. E aí, de repente, uma outra tribo que era inimiga tá no lado de cá e virou rei, ou virou, enfim, algum papel político importante naquela divisão política. Existe uma coisa que é divisão política, outra coisa é divisão nacional, né? A nação. Véi, imagina, o que esse cara não vai fazer com o restinho desse povo que está aqui? Ou o contrário, se esse aqui estiver no poder, o que ele não vai fazer com esse povo que é inimigo? Véi, a Inglaterra simplesmente botou a África numa sucessão de N guerras civis que você não faz ideia, por causa do imperialismo britânico, né? Mas também, eu gosto de dizer que, apesar, né, dos pesares, apesar das artimanhas humanas, as estratégias humanas de poder e de dominação, o evangelho vai chegar junto, né? Quando vinham esses caras para cá, para essas estratégias de dominação, vinha a religião também. Sabe? Ah, mas a religião ia por acaso, ela ia como estratégia de dominação. Cara, uma coisa está intricada na outra. A pessoa, o Portugal queria dominar o Brasil. E a religião faz parte do projeto de dominação também. Faz parte, o Papa está querendo mandar a galera para cá, o rei de Portugal está querendo mandar o povo para cá. É muito mais fácil você dominar quando está todo mundo em uma mesma religião e tudo mais, né? Então, assim, eu gosto de dizer que não dá para você romantizar, dizer, nossa, o evangelho vem no meio dessas confusões e harmoniza e tal. Cara, o evangelho veio, apesar de tudo isso, no meio dessas artimanhas de estratégias de poder. Tá? Mas a religião, dentro da qual muito provavelmente o evangelho estava, né, a religião vem como estratégia de dominação mesmo. A ideia é essa. Está todo mundo falando a mesma língua, religiosamente falando, é muito melhor. Né? Então, assim, você vai ter capelanias inglesas, capelanias anglicanas, em tudo quanto é canto onde tem ingleses trabalhando ou dominando, né? Então, assim, África do Sul, então, velho, quase que a galera
se cria assim, África do Sul tem uma galera branca e uma galera preta, né? Porque quase que hoje em dia a maioria é branca. Por quê? Porque é muito inglês mesmo que desceu para a África do Sul. E vai vir inglês para tudo quanto é canto aqui. Os lugares mais pretos da África, porque o islamismo tomou, né, durante um tempo, então principalmente o norte da África ali tem muito muito islâmico. Então você não tem muita influência europeia e, consequentemente, você não tem muita influência branca na biologia ali daqueles lugares, né? Então, assim, tá, e na época da escravização, né, de pessoas negras que eram vendidas ali, inclusive dentro da própria África, a galera vinha, comprava e levava para os lugares. Tinha gente, cara, não sei se você já ouviu falar se você já ouviu a expressão mandinga? Mandinga está sempre associada a alguma feitiçaria, alguma coisa assim, mandinga e tal. Mas os mandinga eram os africanos escravizados que vinham para cá, que eram islâmicos, eram muçulmanos, caras. E, enfim, eles andavam com uns patuazinhos e tal, então aquilo ali virou a expressão mandinga, vem dessa turma que foi escravizada e que era muçulmana, que veio parar aqui no Brasil. E eles eram, enfim, eles tinham uma cultura diferente, né, quando eles vieram parar aqui no Brasil. Então tinha, enfim, mitos, formas de se referir a eles um pouco diferente e tal. Só que quando chegou aqui, chegava todo mundo como escravo. Então, tanto faz se você é mandinga, se você é iorubá lá, se você é não sei o quê, se você veio de tal lugar, se você é nigeriano, se você veio da África do Sul, aqui você é só escravo, né? Mas veio príncipes, veio reis, rainhas e tudo mais, veio tudo parar aqui no Brasil e nos Estados Unidos e outros lugares para poder trabalhar, né? Como escravos. Mas, enfim, eu estou trazendo aqui só o contexto do imperialismo britânico, como é que isso veio tomar a África. E, velho, a África é gigante. Hoje em dia, o anglicanismo na África, eu diria para você que ele é maior do que o anglicanismo no mundo todo. A África tem mais anglicanos do que na Inglaterra, né? A África tem mais anglicanos que na Europa, do que no Brasil todo, né? Provavelmente que os Estados Unidos também. Enfim, a Inglaterra dominou a África e a África dominou o anglicanismo, no final das contas. Mas vamos explicar assim. A princípio, eram capelanias como é que fala? Administradas pela Inglaterra, tá? Então, era sempre gente inglesa pastoreando vários lugares assim na África. Na medida em que essas colônias vão passando por processo de independência nacional ao longo dos séculos, os bispos, essas igrejas que estão surgindo ali, elas vão continuar. E aí você pensa, a história sempre se repete. É engraçado isso. A gente sempre foi anglicano, mas de repente a Inglaterra está saindo daqui. Há tantos processos, há tanta imposição, há tantos problemas, há tanta escravidão. Graças a Deus nos libertamos disso. Mas a nossa espiritualidade é anglicana, o nosso episcopado é anglicano, o nosso jeito de orar é anglicano, é o livro de oração comum. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma religião nova? Eu não. Vou continuar anglicano. Tá entendendo? Não tem como alguém que nasceu anglicano, viveu anglicano durante muitos anos, ele não vai querer fazer um outro tipo de culto, né, normalmente. Então isso já é cultural. Aí como é que vai fazer, né? Tem bispos, cara, espalhados nesses cantos, tudo, né? Então, eles vão passando por processo de independência nacional, suas igrejas, né, com bispos, presbíteros e tudo mais, elas também se tornam nacionais, mantendo o seu ethos anglicano. Esse nome é muito interessante, né? Ethos anglicano. Cara, eu acho que não. Mas eu diria que é um jeito anglicano, um caminho anglicano. Talvez foi o que o estilo anglicano, talvez foi o que o Thomas Mackenzie quis dizer com o Anglican Way, que é um nome que ele dá para um livro muito bom que ele escreveu. Thomas Mackenzie é um presbítero
lá dos Estados Unidos, que escreveu um livro muito interessante de uma introdução ao anglicanismo. Ele chama de Anglican Way. Aí alguns vão dizer caminho anglicano, outros vão dizer que é jeito anglicano. Enfim, traduza como quiser. Mas esse nome ethos anglicano já tinha. É o jeito de ser, uma cultura anglicana mesmo. Hã? Não? Ethos? Provavelmente deve ter vindo do latim. Inclusive, quem usa muito essa coisa ethos e tudo mais é a galera mais da antropologia e tudo mais. Ó, o Dr. Google pode... Aí, ó, costumes e hábitos fundamentais está sempre relacionado ao ethos aí, ó. Não é a tradução direta da palavra, mas já puxa por aí, né? Ah, é do dicionário mesmo. Ethos e ethos com H. Perfeito. Então é isso, um conjunto de hábitos que a gente também pode chamar de cultura. São códigos e hábitos que a gente compartilha socialmente. Então, assim, tem uma cultura anglicana ali naquele lugar. E, enfim, o sistema eclesiástico. O que faz parte dessa cultura? O sistema eclesiástico, que é episcopal. Vamos pôr aqui, sistema eclesiástico. Episcopal. Você tem a liturgia, baseada no livro de oração comum, o Locke, que é de 1500 e... Não, o último foi 1662, né? Que foi traduzido para tudo quanto é língua. Né? Veja, já é protestante a igreja nesse tempo. Então, cada nação que chegava, o Locke, ou ele era... Ou o inglês virava a língua daquela nação, na África um monte de gente fala inglês, né? Ou se traduzia para aquela língua daquela nação ali. Então, aonde chegava o anglicanismo, tem... Né? Por exemplo, Portugal, Espanha, tem as suas traduções do livro de oração comum. Então você tem uma liturgia comum, a teologia protestante. Se alguém falar, isso é católico ou é protestante? É protestante. Né? Mas tem toda uma liturgia católica e tudo mais que aprendeu com a tradição ao longo dos séculos. Mas naquilo que nos separa assim, dos pontos centrais da Igreja Católica, nós somos protestantes mesmo. Né? Como dizia Dom Robson, somos protestantes, somos católicos para toda a verdade de Deus e protestantes para toda a mentira do diabo. Esse é o rolê. E a fé católica e reformada, né? Guiada pelos 39 artigos de religião, que nós vamos estudar depois, né? Os 39 artigos de 1562, né? E um caráter étnico. Agora não mais inglês, mas de cada nação onde chegava. Que é um exemplo bem estranho. Tem lugares, né? Tem tribos que foram separadas por divisões políticas, onde não fazia sentido nenhum o bispo ser uma pessoa comum da tribo. Ele tinha que ser o chefe da tribo. O chefe da tribo se convertia. O chefe da tribo tinha, sei lá, 10, 15, 20 esposas. Ele não podia se separar de nenhuma delas. Ele continuava. Inclusive, isso começa a virar, por conta desse problema, né, do anglicanismo no mundo, o pessoal começa a pensar, poxa, é anglicano ou não é? É anglicano. Existe, então, não uma igreja anglicana, mas uma comunhão anglicana. Aí, no século XIX vai surgir esse nome, né? Comunhão anglicana. Um dos assuntos discutidos de 10 em 10 anos, né, lá em Lambert, que era o palácio aqui, onde todo mundo se juntava com o arcebispo de Cantuária para poder discutir esses assuntos, foi esse do... Pô, como é que a gente vai fazer com os caras que têm várias esposas? A gente manda eles separar? A ideia do evangelho é que, ao longo do tempo, eles realmente não tenham várias esposas e tudo mais. Mas o que a gente vai fazer? Porque ele se separar, ele vai estar repudiando uma mulher, e a gente é contra o divórcio. Como é que a gente vai fazer? Né? E nesse caso, os concílios iam chegando nessa conclusão, não, mantém. Então, você tinha bispo com várias esposas. Alguns chegam a dizer, eu não sei se é verdade, né, dizem as más línguas aí, que o Desmond Tutu tinha mais de uma esposa. Mas por conta de uma questão de tradições nacionais. Né?
São tradições que vão mudando ao longo do tempo. Mas algumas não são urgentes, por exemplo, essa. Quer ver? Ó, tradições que são urgentes, por exemplo, que acontecem em algumas tribos indígenas no Brasil, é a questão do infanticídio, quando se tem, sei lá, nascimento de gêmeos, ou quando se tem nascimento de alguém, de uma criança deficiente. Ah, é normal para a tribo. Pô, é normal para a tribo, mas para o evangelho não é. Quando o evangelho chega ali, ele transforma isso, né? Isso aqui já não é uma questão tão urgente. Mas a orientação é que ao longo do tempo isso fosse mudando. Para se seguir a orientação bíblica, de que o bispo seja marido de uma só mulher, né? E, enfim, que isso vá transformando a cultura ao longo do tempo, para que o povo daquela cultura ali também pare, né, de arrumar um monte de esposa. Só que tem lugares aqui que é isso, os caras têm, tipo assim, é uma nação com um cara para cada 10 mulheres. Como é que vai fazer? Ou institui aí um celibato feminino, manda todo mundo para um mosteiro, ou para que todas se casem, nós vamos ter que arrumar um cara para uma média aí de 5 a 10. Enfim, isso são problemas nacionais que precisavam ser discutidos à medida que o evangelho vai chegando nesses lugares. É interessante isso, né? Então, veja, nós temos uma comunhão de igrejas que tem um ethos anglicano, que tem essa cultura anglicana, né? Que tem esse sistema episcopal, essa liturgia do livro de oração comum, essa teologia protestante. Como que a gente vai unificar? Como é que vai acontecer a unidade dessas igrejas? E aí que surgem os instrumentos de unidade. Digamos que, a princípio, se começa a reconhecer o arcebispo de Cantuária que ficava lá na Inglaterra, como uma figura de unidade da igreja. Tá? E depois, o concílio de Lambert, que recebia os arcebispos, os bispos do mundo inteiro, para poder discutir as questões desse anglicanismo, desse ethos anglicano espalhado pelo mundo, né? Dessa comunhão de igrejas anglicanas, dessa comunhão anglicana. Os problemas eram resolvidos ali. Então você tem o arcebispo de Cantuária como referência, não como um papa, nunca foi como um papa. Lambert, né, esse concílio de Lambert. Vai ter também um negócio chamado como é que é? Conselho consultivo? Acho que é isso mesmo. Depois enfim, se eu chegar numa parte que eu ver ali, eu vou colocar. Mas você tem um conselho e tem uma reunião de primazes, né? Um quarto instrumento de unidade, que é o encontro de primazes, que é o encontro de arcebispos, né? Alguém foi traduzir primazes do inglês para o português e tacou a tradução do Google e botou isso num site. Só que primazes é primate. E aí virou primata. Concílio de primatas. Mano, ficou feio assim a notícia. Eu falei, não, mano, puxa, muda isso lá urgente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, era o encontro de primazes. E o conselho consultivo anglicano. Ou seja, você tem isso aqui como instrumento de unidade dessa comunhão anglicana ao redor do mundo todo. Tá dando para entender, gente? De boa? Mas como que isso foi acontecer? Né? Digamos, qual foi a primeira província fora da Inglaterra? Né? Tipo assim, como é que essa igreja nacional deixa de ser meramente nacional? É com a igreja episcopal da Escócia. Olha que interessante. Escócia tinha um problema seríssimo com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha, né?
Tem as guerras lá, tem até um filme maravilhoso sobre isso, né, do William Wallace lá. Como é que é o nome? Coração Valente, né, da resistência ali dos escoceses diante daqueles anglicanos. Então, o nome Inglaterra representa um problema e esse povo odeia. Só que essa cultura, esse ethos anglicano, estava com eles também. E eles se separam, eles se tornam independentes em algum momento da história, né? Mais especificamente em 1712. Como é que eu vou fazer agora que eu estou independente da Inglaterra e vou manter essa mesma igreja com essa mesma cultura? Eu não vou me submeter a um bispo de lá toda vez que eu tiver que ordenar um pastor aqui. Eu preciso de outros bispos aqui para poder prosperar essa igreja e como é que vai ser, né? A Inglaterra não queria fazer isso, logicamente, né? Mas aí no século, né, 18 você vai ver surgir os princípios ali do evangelicalismo, você vai ter um fervor evangélico e evangelístico muito grande nesse pedaço, né? E você vai ter um bispo escocês nascido na Escócia sendo ordenado aqui nesse lugar. E ele vai cuidar dos problemas das questões da Escócia, né? Então, assim, digamos, do clero você já tem bispo, você já tem presbíteros. Se você tem 3 bispos, você consegue ordenar outros bispos. Então você vai crescendo aquilo ali, né? Vai subindo pessoas, né, para se tornar arcebispo, para cuidar daquela nação. Então, o problema da Escócia estava basicamente resolvido, pelo menos o problema eclesiástico da Escócia estava resolvido porque tinha clero. Então, enfim, era isso. E a Escócia, uma nação emancipada da Inglaterra, glória a Deus. Quando isso vai acontecer nos Estados Unidos, nós vamos chegar ainda, mas vai rolar o mesmo problema. Os Estados Unidos também é dominado pela Inglaterra. E é engraçado, né? Igreja Episcopal da Escócia, não tem nome anglicano aqui. Quando vai chegar nos Estados Unidos, depois da guerra da independência e tudo mais, os americanos também não vão querer o nome anglo de jeito nenhum. Então eles vão colocar PCUSA, Protestant Church of North America, e depois vai ser chamado de Episcopal Church. Não lembro qual data, qual tempo especificamente que eles vão começar a chamar Episcopal Church. Na verdade, não é Episcopal Church, né? É Episcopal Church. Essa é a igreja episcopal dos Estados Unidos. Porque vai surgir vários concílios de igrejas episcopais, né, e tal. Enfim, essa é a igreja episcopal, né? Famosa TEC. Tá? Tá. Antes de prosseguir, eu queria falar um pouquinho sobre evangelicalismo, porque, enfim, esse foi um tema central na minha dissertação e eu acho que é central para a gente entender esse fervor para além da dominação do imperialismo, esse fervor de evangelização real, assim, porque isso vai estar muito ligado a como é que isso veio parar no Brasil. Porque aí já não é mais num contexto de colonização, não é mais num contexto de imperialismo. Quando vai parar no Brasil, é mais num contexto de evangelização mesmo. Quando vem parar aqui nos Estados Unidos, ainda é um projeto colonial. Na Escócia também, né? Na África também, vai ter um monte de gente lá, mas é um processo colonial. Quando vai chegar no Brasil, você já tem um fervor numa época diferente. O que diferencia esse tempo? Digamos, o evangelicalismo nasceu. O que é o evangelicalismo, né? Evangelicalismo é chamado, inclusive naquele tempo, né, o evangelicalismo vai surgir por conta de uma igreja litúrgica, a igreja protestante, né, a igreja da Inglaterra, se torna uma igreja bastante engessada na sua liturgia. A liturgia sempre existiu para poder organizar o nosso culto, mas de repente ela vira um liturgismo, né? Só pode ser feito assim, é aquela coisa que tem que ser tão perfeita, mas tão perfeita, que as pessoas que são imperfeitas já não participam mais daquilo. O pobre, então, já está bem fora. As classes populares da Inglaterra estavam,
enfim, se perdendo da igreja. Falar, a igreja não é para nós. Mas é só a classe popular? Não. Os ricos também. Só que os ricos têm que manter uma postura, sei lá, social, né, de ir na igreja sempre. Eles não entendem nada, o culto não dialoga com eles, mas eles estão lá. É uma igreja, né, com a liturgia perfeita. Né? E aí, de repente, você vê algumas pessoas, tipo John Wesley, que era um presbítero anglicano, né, morreu como presbítero anglicano, nunca saiu da igreja anglicana, mas o cara querendo pregar o evangelho para as classes populares, de modo geral, né? E querendo, assim, anunciar o evangelho com um fervor inicial, do tipo, cara, eu amo a Bíblia, eu amo Jesus, né? E aquele fervor não é muito bem-vindo lá dentro. Um fervor que queria cantar sobre a sua conversão, sobre a sua fé. Isso não era muito bem-vindo lá dentro de uma igreja onde tem o lugar certinho. Ó, o cântico só pode ser do saltério, né? Os salmos e tal. E tem a forma certa de cantar. Houve um tempo na igreja que você não podia mudar de tom. O tom tem que ser o mesmo. Daí vem aquela pegada assim... E disse Jesus, não sei o quê, não sei o quê. E mantém o mesmo tom, você não pode ficar mudando. Né? Quando entra uma tríade ali, uma mistura de vozes, né? Uma fazendo dó, a outra fazendo mi, a outra fazendo um sol, e assim você forma um acorde. Mano, aquilo era do capeta. Você não podia fazer aquilo. O canto gregoriano é sempre... Como é que fala? Contínuo, ele não tem... alternância de vozes. Alterna a voz que está cantando, mas é sempre uma voz. Não tem 3 vozes. Isso reflete um pouco da teologia também. Você não tem várias vozes, você não tem uma diversidade aqui. Você tem um cântico que vai seguindo sempre do mesmo jeito. É bonito? Eu adoro o canto gregoriano. Né? Mas essa beleza vinda de fora veio exatamente dos bares mesmo, dos botecos da Europa, para dentro da igreja. Haja vista que muitas canções que vão surgir dentro do evangelicalismo, o pessoal pega a canção, a melodia cantada pelo povão e coloca letras cristãs e traz para a igreja. Tem gente que acha isso um inferno hoje. Não faz uma coisa dessa e tal. Mas Lutero faz isso. Quem ouve hoje Castelo Forte ao Nosso Deus, era uma melodia do bar. Era o barzinho. Ele está trazendo lá o sertanejo universitário da época para dentro da igreja. Então, Castelo Forte é o nosso Deus. É claro que depois isso vai ser transformado em liturgia também. Falou, fora isso aqui não pode entrar outras coisas, não. Mas é engraçado porque o evangelicalismo foi uma sementinha assim, que caiu, que prezou assim, pela liberdade do povo em adorar a Deus, que vai ter ondas e ondas. Né? O evangelicalismo você vai ter ondas de avivamento, né? Ao longo dos séculos. Uma dessas ondas vai se dar aqui na época de 1960, na década de 60, né, nos Estados Unidos. Não, do Jesus People Movement, que vai ser depois da Azusa, mas ele vai ter influências da Azusa, vai ter influências pentecostais. E é uma galera que começa a trazer o violão para dentro da igreja. Antes só tinha órgão. E aí, de repente, entra violão. Violão é guitarra, né? É uma guitarra acústica. Aqui no Brasil, isso vai chegar, assim, década de 50, você começa a ter um disco gravado, né, Luiz de Carvalho, com violão. O pessoal já assustava, achava aquilo horroroso. Essa turma aqui da década de 60, digamos que é uma quarta onda do evangelicalismo na história, você tem entrada de guitarra elétrica, bateria, contrabaixo. Isso é inaceitável na história da igreja. Mas só dentro do evangelicalismo isso pôde acontecer. Então, o que é o evangelicalismo no século XVIII e como é que ele vai se desenvolvendo depois? Né? O evangelicalismo vai ser um movimento em que caras como John Wesley e outros caras não são muito bem-vindos na igreja, né, institucional, tudo organizadinho. O que ele fala? Cara, se aqui eu não posso pregar, meu púlpito é o mundo. E ele sai para as ruas pregando. É a época dos pregadores avivalistas. Os caras vão sair pregando. Né? Whitefield é na mesma época, né, do Wesley. Esses caras estavam pregando para o povão. Era um fervor, era uma volta do fervor da palavra de Deus. Né?
a centralidade da palavra de Deus, né, em vista da centralidade da liturgia e da tradição, começam a fazer parte assim do fervor daquele povo. Olha que doido isso, né? Nós já tivemos uma fase de liturgismo. Agora nós estamos tentando tirar do liturgismo. E tudo sempre vai ter pêndulos na história, até a gente pegar um equilíbrio, a história vai ser sempre pendular, né? Então você vai ter esses caras saindo pregando por fora, tal, não sei o quê. E é uma volta da centralidade da escritura para aquilo que eu prego, para aquilo que eu canto, né? Que um historiador da igreja vai chamar de biblicismo. Além do biblicismo, vou até anotar aqui, vou anotar na África. Pois é. Um era calvinista, o outro era arminiano, né? Eles se adoravam. Os caras reconheciam a graça de Deus sobre o outro, né? Olha só, o que é o biblicismo? Características que caracterizam o evangélico naquela época. O pessoal chamava eles de evangelicals. Eles não saíram da igreja, eles continuaram na igreja anglicana. Mas eles eram os evangélicos. O que eram os evangélicos? Eles eram biblicistas, né? Ou seja, tudo tinha que estar na Bíblia. Era quase um nu da escritura, tinha que tomar muito cuidado com isso, mas assim, a questão é, a Bíblia precisa ser central. Na minha pregação, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. A Bíblia tem mais relevância do que a liturgia e do que a tradição cristã, né? Então eles meio que dão uma elevada na Bíblia em relação à liturgia e à tradição. Outra característica, conversionismo. Cara, que dia que você converteu? Isso é uma coisa muito evangélica. O católico é tipo assim, não, eu fui batizado lá quando eu nasci e eu faço parte da igreja desde então. Eu sempre fiz parte disso. O evangélico, não, você tem uma experiência de conversão, mano? Se você não tem, cuidado, você pode ser que você não seja salvo. Isso é central para o evangélico. O conversionismo, né, começou a criar naquele povo e teve o seu lugar e foi muito importante no século XVIII. Por quê? Os anglicanos dessa época eram tipo assim, você é crente? Sim. Você acredita na palavra de Deus? Sim, claro. Por que isso não interfere na sua vida? Tipo assim, por que você continua escravizando pessoas? Sei lá, sempre foi assim. Como assim porque eu escravizo pessoas? Como assim que eu trato minha mulher desse jeito? Não, é normal isso, não? Tipo assim, a Bíblia não faz muita diferença. Os evangélicos estão prezando pelo seguinte, cara, a Bíblia tem que fazer uma diferença na sua vida, você tem que converter. Um cara conversionista, né, um cara evangélico desse tempo, lá na Inglaterra, é William Wilberforce. Acho que é assim que escreve. William Wilberforce. Ele queria ser pastor e o pastor dele virou para ele e disse... O pastor dele, inclusive, John... É o Newman, não sei se é Henry... Nossa, esqueci. É o cara que fez a música Amazing Grace, a melodia, que inclusive foi puxada de melodias africanas, porque ele era gerente ali de um navio de tráfico de pessoas africanas, e ele escutava aquelas melodias e ele fez uma música com a melodia que aquele povo cantava. Bem interessante isso, né? E as pessoas fazem comparação que é uma melodia que só usa as notas pretas do piano. Olha que doideira. Esse cara fez essa música nessa época. Como capitão de um navio negreiro, ele se converteu e ele ficou cego. E aí na música ele diz, andava cego, mas agora vejo. Estava perdido, né? E me encontrei. Olha que doideira, né? Agora que eu estou cego, na verdade, agora que eu estou vendo. Ele era o pastor do Wilberforce. Ou ele era uma figura muito influente para o Wilberforce. E ele chegou, cara, ora para mim, eu quero ser pastor. Ele falou, cara, você é um político. Seja político. Vá atuar na política, vá para o Senado. Vá atuar lá dentro, porque a Inglaterra precisa de você lá. Com as suas crenças lá. E ele era um evangélico fervoroso. O lance da conversão, ele apela isso para os bispos, para os pastores e para o povo do Senado, que era tudo cristão. Cristão assim, né? Culturalmente cristão, porque
É isso, é só um liturgismo da época. Cristão era só um nome que se tinha e todo mundo lá era anglicano. É tipo o católico nominal brasileiro. Você é católico? Sou. É o católico não praticante. Esse tipo de liturgismo gerou uma Inglaterra, enfim, cristã não praticante. É isso. E o evangelicalismo está querendo resgatar essa coisa. Não, você tem que ser praticante. Então o Wilberforce vai puxar assim, pô, se você é cristão e leva a sério isso, você tem que levar a Imago Dei, a imagem de Deus, a sério. O africano não pode ser escravizado. E ele começa a promover boicotes. Falou, gente, ó, o tráfico, o consumo de açúcar na Inglaterra está associado a esse tráfico. Nós temos que parar de consumir açúcar. Aí os jovens da Inglaterra, influenciados, na época chamados o pessoal mais liberal, mais progressista, começaram a cortar o açúcar por conta de fazer um boicote contra esse comércio do açúcar que vinha de cá, o que era cultivado por negros. Falou, não, isso nós não vamos fazer isso, nós não vamos aceitar isso. Então ele começa a promover isso a partir de uma fé evangélica, a partir de uma visão de mundo evangélica, onde o conversionismo faz muita... Outra característica que está associada com essa, né? Pô, se você converteu, você tem que fazer. Isso chama ativismo. Não adianta você ser cristão, ser ativo. O que você é na igreja, a sua crença da igreja, isso é levado para a forma como você pensa a sociedade? É levado para a forma como você pensa o consumo de açúcar? É levado para a forma como você pensa o tráfico de escravos? É levado para a forma como você lida com a sua mulher? Movimentos femininos começaram a surgir nessa época, inclusive. Né? Mulheres cristãs, jovens, reivindicando coisas. Pô, que loucura, né? Mas é isso, é o século XVIII. Tem uma influência, inclusive, muito forte do romantismo, né? Que é um movimento ali, né? No século XVIII, XIX e tal, no campo da filosofia, da arte e tudo mais. Eu quero voltar assim, para o meu coração. Menos tradição, mais coração. É claro que isso vai desembocar hoje numa coisa que... O Guilherme de Carvalho gosta de chamar isso de revolução afetiva. Né? A gente não pensa mais hoje a partir de uma lógica de ação. A gente não pensa nas coisas racionalmente, a gente pensa afetivamente nas coisas, e o afeto é que faz o sentido e que determina, é o critério para eu determinar no que eu vou acreditar, o que eu vou defender e tudo mais. Isso é um problema. Mas na época, isso era necessário. Por quê? O cara era casado, batia na mulher, traía ela com todas as outras que ele queria, que ele podia, mas ela tinha que manter o casamento porque é cristão, e ele era cristão, ele tinha que manter o casamento porque, afinal de contas, essa é a tradição. Eu não posso fugir disso, essa é a forma certa de agir. E aí o romantismo vai questionar isso. Pô, essa é a forma certa de agir. Essa é a forma certa de agir. Tá com um pulheiro sujo? Pelo amor de Deus, isso precisa ser mudado. Como é que vai o seu coração, afinal de contas? Cadê a sua coerência com aquilo que você acredita? Né? Então, só que aí os livros dessa época vão prestigiar grandemente os atos de traição mesmo, né? Os adultérios. E ficam bonitos nas novelas, né? A mulher está lá com seu casamento bem organizado e tal, tudo certinho. O marido traidor, lógico, como sempre. E aí ela encontra um novo amor. Você vai seguir o seu coração ou você vai seguir o que é certo? E aí fica essa discussão entre o que é certo ou seguir o coração. Bom, dentro da igreja isso também estava acontecendo. Pô, você vai seguir a tradição e a liturgia porque é certo? Ou você vai fazer aquilo que o seu coração, no romance com Deus... Então, assim, você tem uma disputa. Até que isso entre em equilíbrio, isso demora, mas é uma disputa entre a experiência e a tradição. Né? Tá dando para entender, gente? Eu não estou nem criticando nenhuma das duas aqui, não, viu? Mas existe isso nesse tempo, isso está acontecendo, isso se reflete no protestantismo, né, que vai dar origem a esse evangelicalismo. No catolicismo isso vai acontecer também com a renovação católica, carismática. Né? Existe um evangelicalismo lá dentro. Né? O ativismo, conversionismo... outra coisa, né?
uma tradução, eu inventei uma tradução e coloquei lá na minha dissertação, uma tradução livre, que é o crucentrismo. Eu não sei se eu escrevi desse jeito, o crucicentrismo. O que era isso, gente? Tudo era levado, era enxergado pela ótica da cruz. A cruz de Cristo era central, né? Bom, isso aqui não existia no protestantismo anteriormente? Existia. Mas nós estamos falando aqui a respeito de ênfases. E a ênfase naquele tempo era muito mais sobre a liturgia. Algum bispo poderia dizer naquela... Não, mas nós somos bíblicos, somos centralmente bíblicos e tal, né? Mas aí o evangélico apontaria a incoerência. Falou, você precisa voltar para um biblicismo, né? Você precisa se converter, né? Você precisa ser ativista, você precisa ser mais ativo naquilo que você crê e levar essa crença para a sociedade também, né? E outra coisa, a cruz de Cristo precisa ser o centro da nossa mensagem. Olha que doido, isso reverberou ao longo dos séculos. Especialmente a galera mais reformada gosta de trazer sempre esse ponto e tal, mas isso é um ponto do evangelicalismo, tá? E por que eu puxo a história do evangelicalismo? Porque eu entendo a Estação Casa como uma igreja evangélica, tá? E, enfim, por mais que essa palavra tenha se tornado no último século, no século XXI, uma palavra que denota conservadorismo, trumpismo e mais um monte de coisa nos Estados Unidos. E no Brasil está se tornando isso também, né? Sinônimo de conservadorismo e tal. A carga que a palavra evangélico carrega é de ativismo, de conversionismo, de crucentrismo, de biblicismo. Era uma coisa naquele tempo muito mais progressista do que conservadora, porque estava rompendo com o conservadorismo da época. E é claro, ela está rompendo com o conservadorismo em busca de conservar algo anterior, que é a própria palavra de Deus. Ou seja, né, eu vou chamar isso de progressismo. Bom, historicamente, talvez você possa chamar de progressismo, porque era assim que eles eram associados na época, né? Era liberal, né? Aqui no Brasil isso era chamado de liberalismo, né? No sentido social, político. Mas, enfim, ela tem uma denotação muito mais progressista do que conservadora, no final das contas. Ah, mas como é que você pode chamar John Wesley de progressista? Ele é muito conservador nas crenças dele e tal. Sim, mas nesse tempo aqui, o que ele fazia, o que ele vivia, era denotado muito mais como uma fuga da tradição, como uma fuga do conservador. Era muito mais progressista do que conservador naquele tempo. Então, os termos são anacrônicos quando você vai falar de conservadorismo e progressismo, né? Hã? Exato. Não, tem muita diferença também, né? Uhum. Sem dúvida. Sim. Bom, outra coisa que é característica é a emoção no culto, cara. Você tem no anglicanismo daquele tempo uma coisa que quase não tocava a emoção do povo. Era muito racionalista, né? Nós estamos vivendo um século muito racionalista e o romantismo está puxando todo mundo para ser um pouco mais emoção, né? Para dar um lugar para o coração. E o coração vai voltar para o culto também, né? Ou seja, tem que ter lugar para as emoções. E aqui vai nascer essa coisa de um período de louvor no culto. Não existia, né? Vai ser por causa do evangelicalismo que ao longo da história vai entrar um período de cantar músicas de adoração, né, a Deus. Inclusive essas músicas que estão no nosso cantor cristão, a gente chama elas de músicas tradicionais, mas na verdade são as músicas que romperam com o tradicionalismo da época e começaram a ser cantadas pelo povão e virou inário e as igrejas começaram a cantar, né?
Great is Thy Faithfulness, enfim, N músicas que são cantadas vieram exatamente desse período da história da igreja. Tinha uma tradição, uma tradição. As pessoas vão nascer conhecendo a tradição rompida e vão achar que ela é a tradição. E aí vai vir alguém que vai romper. Exatamente. As pessoas vão nascer nessa tradição e vão achar que ela é a tradição desde sempre. Exatamente. Hoje em dia tem gente que fala, não pode cantar outras músicas que não sejam do inário. Poxa, mas o inário era exatamente um rompimento com a tradição, né? Puxa vida. É isso, a história é cíclica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e entender que nós somos uma igreja reformada, sempre se reformando, né? É normal. E assim, o protestantismo inglês, né? A igreja anglicana na Inglaterra começa a ver esse povão reunindo e eles começam a virar igreja, porque não era muito bem-vindo nas igrejas bonitonas. E eram presbíteros, eram bispos que iam para lá fazer esses cultos. Eles começam a chamar essas igrejas de low church, ou seja, as igrejas baixas, a igreja da classe baixa, do povão. E nós somos a high church, né? Somos a igreja alta. Essa é a ideia, né? E daí vai surgir o metodismo, que vai vir aqui para os Estados Unidos junto com, né, o projeto de colonização. O puritanismo, né, entre os calvinistas é uma expressão do evangelicalismo entre os calvinistas. E entre os luteranos, antes de tudo isso, vai ter o pietismo, né, que vai surgir lá com essa turma. Bom, essa expressão, né, desse romantismo aplicado ali na teologia e na vida cristã. Isso vai chegar nos Estados Unidos. Tá? 1784, nós temos uma segunda província fora da Inglaterra. Pode dizer. Moravianos. Não, tem uma turma aí de pessoas evangélicas que... Como escravo. É eles que têm aquela fala que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício? São eles que... Eles se vendem como escravo para poder evangelizar. Tá vendo? É isso que eu estou tentando explicar. Por que o evangelicalismo é importante? Ele vai trazer o lance do fervor da evangelização, cara. Que era uma coisa assim que, exceto Calvino, que mandou missionários para cá para o Brasil na época dele, né? E morreram e tudo mais, mas assim, ao longo do tempo o protestantismo foi perdendo esse fervor missionário evangelístico, né? Então essa galera evangélica tá querendo evangelizar, fraga. E um exemplo incrível é esse aí, né? Os caras só podem ir se eles forem escravos, porque não tem jeito de entrar naquela nação a não ser que fosse escravo. O cara falou, não, eu me vendo como escravo então. Pô, mas você nunca mais vai voltar. Tudo bem, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. E eles vão como escravos e começam a pregar, né? Enquanto escravos. Isso é incrível, véio. Só os doidos evangélicos que fazem isso. Você não tem uma ideia, uma possibilidade disso acontecer, enfim, século XVI, XVII, antes dessa pegada, né? E aquele tradicionalismo todo. Um cristianismo nominal não gera isso aqui. Tá entendendo? Por isso que nós somos evangélicos. Fraga. Você ia falar, mano? Ah, tá. Eu queria saber a hora. Massa. 19h52 agora. Começamos 18h30. Tá. Então vamos lá. O motivo dessa província aqui, eu já tinha contado, né, que ela não vai querer o nome de anglicano, vai ser Episcopal Church, né? E você vai ter essa turma descendo para o Brasil, junto com várias missões, tá? No século XIX, vai chegar aqui, a primeira missão que vai chegar aqui no Brasil para evangelizar vai ser a igreja congregacional, porque assim, já é um tempo... Claro, a parte ruim do evangelicalismo vai gerar um monte de denominações dentro da Inglaterra, né?
Uma delas é o congregacionalismo. A igreja congregacional, ou seja, é um nome de igreja baseada no sistema eclesiástico. Que não é mais reconhecendo o bispo, mas o pastor local é a organização, é o clero. Né? E dentro da igreja se forma o clero, e ele é um clero voltado para a igreja local. A galera congregacional manda missionários, né, para os Estados Unidos e tal, e esses caras vão chegar aqui no Brasil num fervor missionário. Né? Sarah Kelly, Robert Kelly, são os primeiros missionários aí, vão chegar a formar igrejas brasileiras no Rio de Janeiro, estou chutando o Rio de Janeiro lá para baixo, no Rio de Janeiro, e isso vai subir, cara, para tudo quanto é canto. Tá? É claro, existe uma história da missão aqui antes, como eu falei? Existe. Século XVI, Calvino vai mandar uns caras para poder evangelizar, não dá certo. No século XVII vai chegar uns caras lá no Recife, vai ficar uns 20 anos governando aquela provínciazinha lá, e fica uma história muito bonita, né, dos holandeses, que inclusive levam índios para estudar na Holanda, e trazem esses caras para cá de volta, eles dão origem à primeira igreja evangélica brasileira, que é a Igreja Potiguara. Era uma igreja calvinista com um indígena formado lá na Holanda, que veio pastorear aqui. Não. Isso aí foi no século XVII. Isso foi antes ainda. Pouco depois daquela tentativa lá na Baía da Guanabara, que foi detido também. Então os portugueses chegaram aqui, matou todo mundo, e os indígenas evangélicos sumiu nessa época também. Porque, enfim, tudo exterminado, e o que não foi exterminado foi se acabando também, porque não tinha continuidade, você não tinha um sistema protegendo isso. Né? O sistema, nesse sentido, é importante também. Então, só no século XIX, que o Brasil fecha totalmente, a única religião permitida aqui, desde quando os jesuítas entraram, é o catolicismo romano. Né? Então, é bem firme isso. Mas por causa do rei João, o que veio fugido lá de Portugal, João VI, Dom João VI, né? Rei Dom João VI, as relações com a Inglaterra vão se tornar bem firmes e tal, vão acontecer, né? Até porque devia muito para a Inglaterra também, né? Então, assim, você começa a ter ingleses vindo para cá para trabalhar. E por conta dos ingleses estarem aqui, o rei Dom João VI permite uma coisa que é inédita na história, que é a construção de templos, né, que não são romanos, que não são católicos. Né? Então você tem, se eu não me engano, 1810, deixa eu conferir aqui. Não, 1822. Século XIX, 1822, você tem o primeiro templo não católico construído ali no Rio de Janeiro. 1822, cara. Tá tacando o Rio de Janeiro para baixo toda hora. Vamos fingir que o Rio de Janeiro está aqui. Primeiro templo não católico. Isso não era permitido, tá? Mas chegou. Né? Enfim. Mas desde 1810 já tinha capelanias inglesas aqui para cuidar dos ingleses que estavam trabalhando no Brasil. Geralmente na mineração de alguma coisa. Estavam trabalhando nessa área. Mineiros tem uma influência muito grande da Inglaterra aqui em Minas. Né? Os ingleses estavam aqui. A Nova Lima é cheia né? Tem uma igreja muito antiga lá já. Né? Em Minas tem outras igrejas anglicanas bem antigas, né? Com mais de 100 anos de história, que estão espalhadas por aí. Né? A primeira delas, como um templo mesmo, foi construída em 1822. Né? Mas, até então, não era permitido outra religião no Brasil. A princípio, essas eram religião para inglês ver. Né? Literalmente, era uma igreja para ingleses, com a liturgia em inglês, e os brasileiros não podiam frequentar. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo que as empreitadas evangelicais vão chegar, vão começar com Robert Kelly, Sarah Kelly. Em 64 vai chegar um missionário presbiteriano para poder pregar aqui também. Vai chegar os batistas, vai chegar essa turma toda ao longo da metade do século XIX para frente. 1860 para frente vai chegando esses caras. Os metodistas chegam para evangelizar o povo brasileiro. Tá? Ah, tá, mas o inglês
E o alemão chegou antes de todo mundo. É claro que sim, mas eles chegaram para o inglês e para o alemão que estavam no Brasil. Eles não chegaram para os brasileiros. Tá? Pô, mas você vai ter a chegada dos missionários em 1891, lá para o final do século XIX, aqui, ó, aquele pedacinho lá, do final do Brasil ali. Ninguém sabe o que tem lá, brincadeira. Olha, aquele finalzinho ali do Brasil, né, vai chegar os missionários para poder pregar lá. 1891, o Brasil estava bem evangelizado de protestantismo, mas ainda era uma religião... Porto Alegre. Ó, você tinha uma abertura religiosa, mas que não permitia aos clérigos usarem roupa de clérigo, não podia usar o colarinho, essa coisa toda, não podia usar roupa de clérigo, alva, sobrepeliz, nada disso, tá? E não podia, os templos não podiam ter formato de igreja, de jeito nenhum, isso era inaceitável. Mas essa igreja de 1822 podia, tá? Porque era um contrato lá com o povo inglês. Então, assim, você tem uma igreja que está chegando aqui para evangelizar, presbiteriano, batista, metodista, todos eles a igreja formada de loja, bem quadrada mesmo e tal, e os pastores vestidos como se vestiam as pessoas normalmente, tá? Tô um pouquinho mais arrumadinho, né, e tal. Com o tempo vai se vir essa ideia de terno e gravata e tal. Beleza, isso tá lá. Os anglicanos já começam a chegar assim para evangelizar brasileiros só em 1891. Tá? Que é a chegada de vários missionários da PCUSA e o início de várias missões. 1895, aí eu vou pôr aqui, ó. Você tem a tradução do Locke para um português brasileiro, né? Um PTBR, finalmente. Então, se você arrumar um Locke de 1895 para mim, assim, eu pago caro por ele. Queria ver como é que era esse Locke. Você tem em 1899, quase chegando no século XX, né? Do bispo para o Brasil, é o Kim Solving, né? Bispo Kim, é ele. Cara, eu ia trazer um Locke hoje para mostrar para vocês. Sim. Tinha um livro que estava meio que protegido por um livro. Pode ser que seja um Locke antigo. Pode ser um Locke antigo, provavelmente. Porque tem um valor histórico aí que alguém meter a mão pode vender no mercado negro aí, com certeza. Não, é americano. Kim Solving. Ele era um bispo americano que foi enviado para poder trabalhar aqui no Brasil. Ainda não tem bispos, né, brasileiros ainda, né? Você não tem um clero brasileiro ainda aqui no Brasil, tá? Olha só 66 anos depois, né, 1965, você vai ter a província brasileira como a 19ª província anglicana. É a igreja fora da Inglaterra. Não, falo porque aqui 1965, 66 anos depois. Não, tem pouco tempo que ela se tornou uma província, né, dentro dessa comunhão de igrejas que inclui aí África e Brasil e tudo mais. Tá? A Diocese de Recife, que é da onde a gente veio, vai surgir em 1976. Isso mesmo. E o nosso bispo Robson Cavalcante vai ser sagrado em 97. Não. Aqui vai ser a província não, né? A Diocese de Recife. Isso mesmo.
Recife. Isso mesmo. Ele vai ser sagrado, se eu não me engano, pelo bispo Sherrill, né? Que, enfim, ele vai vir para o Recife e tal, vai ser o bispo da Diocese de Recife, depois ele vai sagrar outros bispos, um deles, Robson Cavalcante. Tá? Gente, assim o anglicanismo vai vir parar no Brasil, por meio de um fervor missionário. Tá? É claro, é a primeira igreja, sem ser a igreja romana, a se estabelecer, né, a vir para o Brasil antes dessa época dos missionários. Né? Porque 1810 já estava aqui, mas lembre-se, era para os ingleses, não era para portugueses, não era para brasileiros aqui. Tá? Então, assim, isso vem caminhando e caminhando e caminhando. Né? Quem vai, no fim das contas, sagrar o nosso clero, né, as pessoas que estão junto com a gente e tudo mais, dentro de uma sucessão apostólica. Se vocês pegarem um livro do Robson Cavalcante, chama... Como é que fala, gente? Anglicanismo. Anglicanismo, identidade, relevância e desafios. Ele vai colocar no final a sua genealogia de sagração episcopal. Para puxar essa coisa do apostolado, né, do episcopado histórico, desde Agostinho de Cantuária. Vocês lembram? Desde Agostinho de Cantuária vai falando quem sagrou quem, até chegar no Robson Cavalcante. É interessante de ler, porque ler genealogias é ler histórias. Né? Você vai vendo quem sagrou quem até chegar no Robson, que vai ser nosso bispo lá da Diocese de Recife, que, enfim, ele vai cuidar de diversos pastores e bispos no Brasil todo. Vai morrer tragicamente, inclusive, em 2000 e... Nossa, cara, esqueci. 15? Acho que é por aí. 2015, se eu não me engano, 2015. É coisa fácil de achar no Google. Mas, enfim. Tem pouco tempo, infelizmente. É um cara, assim, muito evangélico, muito relevante na história do... 12, né? Perdão. Então, 2012, ele vai morrer tragicamente, né? Enfim, não vou falar da morte dele aqui. Mas, enfim, foi uma coisa muito trágica, muito triste. Passou em alguns canais, né, de televisão e tudo mais. Foi matéria de jornal e tudo mais. Ele era um cara que era legitimamente assim, evangélico, preocupado com a saúde da teologia da igreja. Ele arrumou um monte de briga no Brasil, porque conservadores o odiavam e progressistas o odiavam. Né? Enquanto ele falava abertamente sobre sexo e sexualidade, caras mais puritanos lá, como o Jaime Kemp, odiavam aquilo que o Robson Cavalcante produzia. Robson Cavalcante vai dar origem ao movimento evangélico progressista, o MEP. Só que ele tinha uma pegada de progressismo que é diferente do que você vê por aí. Né? Você vê que ele era amigo do Lula e ele manda uma carta para o Lula falando: Lula, você está fazendo uma loucura no Brasil. Né? Quando estava se discutindo lá no PT sobre regularização do casamento homoafetivo. Então ele é um cara preocupadíssimo com essas questões, ele era um cientista político. Né? Então ele está dialogando com essas questões, ao mesmo tempo sendo um pastor que é contra o liberalismo teológico tomando conta da igreja. Mas ele também era contra o fundamentalismo tomar conta da igreja. Ele era um cara equilibrado. Né? Tanto que quando ele morreu, um filho do cão aí escreveu: morreu o Bispo Vermelho. Né? Um cara aí que vivia falando mal dele lá na internet, né? Já morreu aquele Bispo Vermelho, não sei o que e tal. Mas, enfim, depois dele, um colegiado vai tomar conta, né, dessa diocese que era a Diocese de Recife. Né? Tá, Recife tá por aqui. Um colegiado vai tomar conta dessa turma, até se estabelecer outro bispo, foi o bispo Miguel Uchoa, que é o que está hoje, né, no lugar dele. E que depois vai se tornar arcebispo, né, da Igreja Anglicana no Brasil, IAB.
que se separou dessa primeira igreja que vai surgir aqui, que vai se espalhar pelo Brasil todo, né? Ela vai se separar em 2005, através do Robson Cavalcante mesmo, porque ele bateu de frente contra algumas coisas do liberalismo teológico. Por exemplo, teve uma vez que foi pregar um cara numa igreja e ele pegou o báculo, que é o cajado, né, que é o símbolo do episcopado, pegou e bateu na porta da igreja e falou: aqui, enquanto eu for bispo dessa cidade, você não entra para pregar. Não quero liberal pregando, espalhando liberalismo teológico por aqui, né? Então ele é um cara muito radical nesse sentido da palavra, né? E ele bateu de frente contra algumas coisas. Por exemplo, quando uma igreja no Canadá ordenou um bispo assumidamente homossexual e casado, né? Então ele bateu de frente e falou: velho, a igreja do Brasil é contra isso. Na época, o arcebispo brasileiro era do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. Toda hora eu jogo ele aqui para Curitiba, sei lá. São Paulo. E ele falou: não, se retrate. Ele falou: não vou me retratar, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, inclusive está nos documentos de Lambert. Olha como é que a tradição é importante. Nós vamos conversar sobre o Locke, sobre os documentos anglicanos, sem ser a próxima aula a outra. Os documentos são importantes para isso. Aí o arcebispo falou: não, você tem que se retratar, porque nós estamos com o pessoal lá do Canadá, né? E se você não se retratar, você está fora. E assim ele saiu, né? E assim vai surgir uma diocese do Recife que vai ser tipo uma igreja flutuante, uma igreja anglicana com pessoas anglicanas, tipo aconteceu aqui na África, né? Somos anglicanos, temos tradição anglicana, temos bispo, temos presbíteros, mas não estamos mais ligados nesse rolê porque a gente foi chutado para fora. O que a gente faz agora, né? Pode falar, mano. Eu não sei se está muito certo, eu já vi umas 7 informações diferentes na internet sobre isso. É que depois que tem esse cisma, uma igreja sul-americana de outro país meio que adota a de Recife falando: ela Sim. É legal por mim. Exato. É aqui, ó. Cone Sul. A Argentina tá aqui mesmo? Ah, não, a Argentina eu acertei, tá vendo? Um pouco mais para baixo, né? Aqui vai ter o Uruguai. É. Mas olha só. Tem uma província aqui que chama Cone Sul, que é a província da Argentina. O Robson tinha relações com esse bispo e com outros do mundo todo. O cara era rodado assim no mundo, ele conhecia essa galera toda e tal. Então ele vai conversar com o arcebispo do Cone Sul e falou: cara, adota a diocese de Recife para a gente não ficar fora da comunhão anglicana. E então ele adota a diocese de Recife. E assim a gente fica adotado até um certo tempo, que vai surgir um movimento. Acho que falando de anglicanismo vale a pena falar desse movimento, que é o GAFCON. Global Anglican Future Conference. É a conferência global sobre o futuro do anglicanismo. A preocupação geral era essa. Que deu na TEC e outras questões do liberalismo teológico que já incomodavam ao longo da história. Mas, enfim, parece que o estupim é sempre a homossexualidade. E aí a galera juntou para poder falar: nós não aguentamos mais. Mas, velho, tinha outras atrocidades que poderiam ter sido protestadas muito antes, né, disso acontecer e tudo mais. Mas, enfim, foi acontecer nesse tempo em que vários anglicanos que não partilhavam dessa ideia do liberalismo teológico se reúnem em Jerusalém. Olha lá, né? Lá onde começou a igreja. Os caras se reúnem lá. Inclusive num dia que teria uma conferência de Lambert, em que 10 em 10 anos, cara, que esse negócio rola. Tipo assim, tava esperando essa galera toda lá. Um monte de bispo da África, do Brasil. Vai parar onde? Aqui. Para poder discutir o futuro global do anglicanismo. Nós não estamos fechados mais com Cantuária enquanto isso estiver rolando. Então eles fazem uma pressão no arcebispo de Cantuária para ele poder resolver o problema. Como que ele resolve nessa época? Ele faz uma reprimenda aqui e proíbe a TEC de se pronunciar em nome do anglicanismo em qualquer movimento ecumênico por 5 anos. Alguma coisa assim. Essa foi
Mas por quê? Qual que foi a coisa legal? Não é porque vocês ordenaram um bispo homossexual, mas é porque vocês mudaram o Locke. Eles dão uma mudada lá para... O casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Eles colocam duas pessoas. Então, eles alteram o Locke na tora, assim, e tal, para poder caber o que eles estavam fazendo e propondo, que é a bênção mesmo, uma união, um casamento homoafetivo que acontece dentro da igreja. Pra você ter ideia, nem Cantuária hoje, com muito liberalismo dentro da igreja da Inglaterra, não fez isso. Até hoje não existe um casamento homoafetivo dentro da igreja anglicana, porque existe uma tradição, existe um Locke, existem documentos antigos que não podem ser simplesmente descartados, né? Então, tem se feito, por exemplo, houve um casamento no civil. A igreja não vai amaldiçoar, a igreja vai abençoar. Então, criou-se orações para abençoar uniões homoafetivas que aconteceram no civil, né, serem abençoadas na igreja. É claro que a intenção é muito clara de arcebispos e bispos da Inglaterra inteira de que isso se progrida depois, né, se evolua para um casamento dentro da igreja mesmo. Mas até hoje isso não aconteceu. Então a Inglaterra foi, digamos, ela não foi dura nesse tempo. Ela fez o que precisava fazer mesmo. Falou, vocês estão alterando o Locke na tora e praticando coisas que a gente não comunga com isso. Vocês estão desobedecendo documentos e tudo mais. Mas ainda assim não se manifestou assim, definitivamente a respeito. O arcebispo na época ficava em cima do muro, ele saiu e entrou no lugar dele o que está hoje, que é o Justin Welby, né? Que também não saiu de cima do muro. Ele tem tomado todo esse cuidado e tem sido criticado, inclusive, por progressistas e conservadores, porque os conservadores não suportam a ideia de abençoar uma união civil que aconteceu, né, no cartório. E os progressistas não suportam a ideia da igreja ainda não fazer um casamento homoafetivo, né, dentro da igreja. Ele tentando agradar os dois lados, ele, enfim, tem sido rechaçado. Pra você ter ideia, teve uma época, 10 anos depois disso, em que vários bispos, inclusive o nosso, foi convidado a estar lá em Lambeth. E aí os caras falam, não, você vai chamar, nós vamos estar lá do lado de bispos casados com outros bispos e tal, como é que vai ser isso? Aí a igreja da Inglaterra emite um documento, tipo, a igreja permite a união homoafetiva, mas ela não permite, o sexo entre pessoas do mesmo sexo continua sendo pecado. É tipo a dona Florinda falou com o Kiko, né? Pode nadar, filho, mas não vá se molhar. É isso. A ideia era meio que essa mesmo. E parece que até hoje, assim, oficialmente, essa é a posição. Tipo, pode rolar a homoafetividade, um casamento homoafetivo, mas a união homossexual ainda é pecado. Então, são coisas que, por conta de documentos, fica uma bagunça danada, né, dentro da igreja anglicana, né? Então, assim, digamos que o Gafcon propôs assim aí não dá, né? Tanto que dessa última vez em que se decidiu, né, aconteceu, ano passado, né, 2023, em que a Inglaterra decidiu realmente fazer a bênção, juntou-se 80% dos anglicanos do mundo para poder discutir isso de novo. Esqueci em qual lugar que foi, mas enfim, não vou lembrar agora. Se sentaram lá para poder emitir uma carta falando, realmente não reconhecemos mais o instrumento de unidade que é o arcebispo de Cantuária. Consequentemente, não reconhecemos mais Lambeth, nem o Conselho Consultivo Anglicano, e nem o Encontro de Primazes, porque nós somos o Encontro de Primazes. Então, o futuro do anglicanismo, nesse sentido, me preocupa um pouco, porque, 80% desse povo é evangélico, africano, tem uma teologia mais conservadora, né, o povo brasileiro aqui. Nos Estados Unidos também houve um rompimento, né, lá tem 2 províncias, igual no Brasil, tem a TEC, que é a Episcopal Church, e tem a Anglican Church of North America, que é colada aí com o Gafcon e tudo mais. Ficou com o Gafcon. Então, assim, tem gente ligada à comunhão anglicana que está no Gafcon. Mas tem gente no Gafcon que não está ligada à comunhão anglicana, tipo nós. Com o
cantuária. Tem hoje o Justin Shelby que responde. Justin Welby. É Justin Welby, né? Que é Justin Shelby. Shelby. Big Brother, né? Ele responde então pela principal igreja que seria cantuária. Sim. Tem algum bispo que responde por Gáfico? Tem as cadeiras do Gáfico. Inclusive o nosso arcebispo, ele é a segunda cadeira ali no Gáfico. Então a primeira cadeira seria tipo... Se eu não me engano, é o arcebispo aqui da Acna. Anglican Church of North America. É o... Nossa, cara. Fugiu o nome dele. Pô, tirar uma foto com o cara, mano. Devia ter lembrado o nome dele. Mas é ele. Sim, ele seria tipo o primeiro hoje, teoricamente, na sucessão, entendeu? No Gáfico. Que é meio que uma... Ainda é, né? Não se tornou uma província, não se tornou uma... Não sei que nome que daria para isso, sei lá, um patriarcado, uma comunhão anglicana. Não é uma convenção ainda, é um grupo, é uma aliança. Inclusive, criou-se um outro nome que é a Aliança... Ai, gente. Não, do Sul Global não. Confessem Anglicano. Fellowship Confessem Anglicano. FCA. Talvez. É porque uma convenção tem poder de arbítrio, assim, né? de intervir, decidir coisas em outros países. Ainda é só uma aliança. Fellowship Confessem Anglicano. Anglicanos Confessantes. Aliança de Anglicanos Confessantes. Ela surge junto com o Gáficon. No Gáficon surge a FCA, né? Que tem várias igrejas no mundo que são ligadas a ela, mas que ainda fazem parte da comunhão anglicana. Por exemplo, o Chile. Né? Essa turminha aqui do Chile, o arcebispo aqui sempre foi conservador, teologicamente falando. Então nunca teve essa divisão no Chile. Então ele está ligado à cantuária e está ligado à comunhão anglicana. Está ligado à comunhão anglicana e cantuária e está ligado ao Gáficon, está ligado ao FCA. Então você tem ainda uma mistura. A IAB, que é a nossa, não é ligada à comunhão anglicana, mas é ligada ao Gáficon. Né? No fundo, cara, é tudo anglicano por causa do ethos anglicano, isso a gente nunca perdeu. Né? Quer ver? Ethos. Nunca se esqueçam disso. É uma história que mexe comigo, deixa irritado. Muitas vezes, muita gente vem para a igreja procurando um pedigree. Os caras querem um pedigree teológico, um pedigree eclesiástico. Eu quero me tornar anglicano. Eu vou parar na IAB. Poxa, se você está caçando pedigree, não é com a gente. Porque, assim, ligado à comunhão anglicana e à cantuária, a gente nunca esteve. Né? Mas a gente tem um ethos anglicano, né? Uma turma que sempre foi anglicana e tal, e tá aí. Então, assim, corta essa de ficar buscando um pedigree. Busque uma espiritualidade que realmente expresse a sua fé, né? Que saiba catalisar essa fé e organizar ela para a glória de Deus, né? Como a gente tem feito aqui. Né? Nós somos a expressão de uma espiritualidade belo-horizontina que, por acaso, está dentro dessa denominação brasileira, porque aqui ela é uma denominação. No mundo anglicano, beleza, ela é uma província. Mas nós estamos aqui, dentro dessa província, dentro dessa denominação, expressando a nossa fé belo-horizontina, urbana, pós-moderna. E é isso que a gente é, sabe? Nós não estamos atrás de pedigree episcopal, sabe? De pedigree eclesiástico. Nem teológico, nem nada disso. A gente está procurando servir a Deus e, por acaso, estamos dentro dessa união de igrejas aqui do Brasil, sabe? Pode falar. Questão também, tanto gasto quanto a comunhão, uma questão de pedigree, mas uma questão mesmo de parar com vaidade. Há uma possibilidade de voltar novamente? Voltar o quê? Se unirem novamente. Ao invés de ser 80-20, ser 100%, tudo de uma coisa só, entendeu? Só um minuto. Ei, som. Tá funcionando ainda.
Às vezes o som da outra igreja interfere aqui na nossa luz. Se existe uma possibilidade de uma união novamente? Bom, nos documentos que o GAFCON tem produzido, eles têm sido bem taxativos. Só vai ver a união quando se revogar esse liberalismo todo. Né? Se o cantuário bater o pé e falar, por exemplo, não, pode, o GAFCON separa e a gente não vira mais anglicano, a gente cria uma nova nomenclatura. Vai ser uma comunhão anglicana, enfim. Vai ser... Exato. Vai ser uma coisa paralela, né? No fundo já é. Ei. Ela tem várias denominações, Não, deu não. várias conversões diferentes, mas é tudo assembleiano. Exato. Uma conhece a outra, mas você assembleiano. No final das contas é isso. Você tem a assembleia ligada a Madureira e tem a outra lá ligada ao Wellington. E tem a Missões. No fundo é isso, tem um ethos assembleiano. Você vai em uma, você vai na outra, você vê, é a mesma veia, sabe? E assim, cara, o Espírito Santo de Deus, pensa nisso, né? Tantas missões chegaram aqui no Brasil. Eu não tenho coragem, como anglicano, olhar para as outras tradições, né? Metodista, batista, e falar, não, eles não têm o Espírito Santo, eles não têm o episcopado histórico, eles não têm o pedigree que eu tenho, né? Poxa, questão de pedigree, quem tem é a IEAB, né? Que permaneceu aí, né? Desde do século XIX. Eles têm o pedigree, fraga. Mas o que eu prefiro? O pedigree ou eu prefiro seguir a Deus com uma consciência, né? Nós somos calabento. O pedigree não é necessário e ele é até meio que contrário a uma... Tipo, quem acha que só quem tem pedigree tem o Espírito Santo é um pouco contra o credo apostólico. Né? Exatamente. Não crer na Santa Igreja Católica. Exatamente. Ficar atrás disso é não crer na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Né? Então é isso. Para as outras igrejas, hoje em dia, eles olham para nós e falam, IAB é uma denominação brasileira de ethos anglicano, que inclusive no mundo anglicano é chamado de continuantes, ou continuinte. Né? O que é um continuante? Ele tem um ethos anglicano, mas se separou de cantuária, mas ele continua sendo anglicano. Continua tendo bispo, tendo sagração, tendo confirmação de pessoas, usando Locke e mais um monte de coisa. Fraga? É isso. Essa é a nossa história de como que isso veio parar aqui no Brasil. Espero que tenha edificado, ao mesmo tempo angustiado o seu coração e te dado mais um motivo para orar a respeito do futuro dessa igreja, né? E tem uma oração, cara, que faz parte do nosso Locke, que eu oro ela sempre e queria que ela fizesse parte assim da sua oração também. Eu coloquei ela na oração vespertina nossa, naquele documento mais longo, né? Que é sobre a unidade da igreja. É uma oração pela unidade da igreja. E que o Senhor nos conduza, ela tem um momento que ela diz isso, né? Nos conduza à unidade de coração e de pensamento no corpo da tua santa igreja católica. Eu quero isso, cara. Eu quero essa unidade, não só com os anglicanos, eu quero unidade com os ortodoxos, quero unidade com Roma, com meus amigos pentecostais, né? com meus amigos batistas, presbiterianos, entendendo-se como simplesmente, como dizia Dom Robson, somos um ramo provisório da Igreja de Jesus. Quanto mais você toma consciência disso, melhor para você. Nós somos um ramo provisório. Alguém nas primeiras palestras do ano passado vieram falar com a gente, a igreja anglicana é maldita, a igreja anglicana não sei o quê, a igreja certa é Roma. Então, falou, amém, irmão, entendo o que você está dizendo, que Deus abençoe a igreja de Roma. Né? Nós entendemos que nós somos um ramo provisório da Igreja de Cristo. Quanto antes você entender que a Igreja Católica Romana também é um ramo provisório da Igreja de Cristo, melhor para você. Porque um dia esses ramos vão acabar e só vai existir aquele que é a videira verdadeira, em quem todo ramo, estando nele, dá muito fruto, mas fora dele está fadado ao fracasso, né? Ao inferno de fogo, como diria
o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Então, glória a Deus. Bora orar a respeito disso. Nosso Pai, muito obrigado pelo prazer de conversarmos sobre a história dessa igreja, de muitas alegrias e também de muitas angústias, e que o Senhor, no final das contas, tem cuidado ao longo dos séculos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Ebenezer, até que o Senhor nos cuidou. Pai, que essa exposição de hoje não sirva para a gente criar resistências e ódio com quem é da episcopal anglicana e quem não é, quem é da Episcopal Church e quem é da Acna. Pai, nós queremos seguir em amizade com a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, independentemente de onde ela esteja. Essa igreja invisível, que se torna visível quando nós olhamos para os nossos irmãos, quando nós olhamos para o lado e vemos pessoas sinceras querendo amar Jesus e querendo seguir o teu caminho. Eu te peço que o Senhor nos dê essa graça, Pai, de permanecer no Senhor, de amar o Senhor a cada dia. Que esse seja o nosso ethos, o mais importante para nós. Seja uma relação de amor com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço. Fortalece, nos leva em paz para as nossas casas. Guarda-nos de todo mal. Enche-nos com teu Espírito Santo, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. É isso.